Aqui no Evangelho de João, capítulo 13, no finalzinho, lá no versículo 31, nós vamos ver um relato. Na verdade não é um relato, mas é uma ordenança do Senhor. Eu quero ler com a igreja a partir do versículo 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. E aqui no versículo 33 diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. E eu vos digo também agora: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Na verdade não é uma ordenança, mas um mandamento que o Senhor Jesus nos deixou. Vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E aqui todos nós sabemos que Jesus já havia consumado a última ceia, o traidor já havia sido revelado e Jesus estava num clima de despedida. Jesus estava se despedindo. Jesus estava aqui num clima de despedida. Então, o seu ministério público já estava caminhando para a consumação da sua missão. E aqui ele deixa esse mandamento, um resumo do seu ministério. Jesus vem como nosso precursor, nos mostrando uma direção, sendo para nós uma referência, um exemplo de como nós devemos viver. E ele, ali na iminência de ser levado, de ser levantado na cruz, ele dá uma série de ensinamentos profundos. Nós vamos ver isso até o capítulo 16, se eu não me engano, a promessa do Consolador, do Espírito Santo. E aqui esse fragmento deste novo mandamento: amar uns aos outros, como ele nos amou. Ele estava prestes a pagar um alto preço pelo nosso pecado. Ele estava prestes a concretizar o seu grande amor por nós. E antes que isso acontecesse, ele nos chama, ou nesta ocasião especificamente, ele chama os discípulos e dá este novo mandamento de amor. Ou seja, que reflitam a minha essência em vocês, que a minha essência ela transborde em vocês. Mas eu não quero me ater a esse ponto. Eu peço que continuem acompanhando comigo a partir do versículo 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Mas Pedro ele não desiste e ele insiste. E no versículo 37, já num clima de melancolia, acho que Pedro, por ter conhecido Jesus, de já contemplar tantos ensinamentos profundos que já promoveram em Pedro tanto crescimento, tanto amadurecimento, e Pedro imaginou que Jesus iria permanecer ali eternamente. Eu imagino que ocorreu isso na mente de Pedro, que Jesus ia ficar ali por muito tempo, por longos anos, estabeleceria o seu reino aqui. Então, quando Jesus começa a falar de despedida e que ele estava indo para um lugar e que eles ainda não poderiam segui-lo, então desperta em Pedro um sentimento de tristeza, de uma dor no coração. E ele diz no 37: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Para ti darei a minha vida, por ti darei a minha vida. Então Pedro achava que estava convertido definitivamente a Cristo, achava que conhecia verdadeiramente a Cristo,
E ele, uma coisa ele tinha amor por Cristo. E ele queria estar com Cristo. E ele sentia uma tristeza muito grande de imaginar que não teria mais a Cristo para estar com ele. Mas aí ele diz no versículo 37, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. É algo que ele fala ali sem medir as consequências. Ele fala ali movido por uma emoção ou pelo temor de não ter mais a Jesus. Então ele, nesse ímpeto, ali movido pela emoção, por ti darei a minha vida. Mas Jesus, que conhece o íntimo do nosso coração, ele responde, lá no versículo 38, tu darás a vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto não me tiveres negado 3 vezes. E eu imagino o que Pedro começa a sentir neste momento, né? O que é que Pedro não começa a sentir quando ele fala que daria a vida por Jesus, mas Jesus diz, tu daria a vida por mim, tem certeza? Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Mas aí dentro desse contexto de melancolia, eu não quero entrar nesse ponto, eu só estou contextualizando, mas dentro desse clima de expectativa de que para onde nosso Senhor Jesus vai, o que é que ele está dizendo? Ele vai nos deixar? Não é possível. E ali eles já estavam movidos por este sentimento ali. E aí Jesus, ele dirige a palavra para todos. Lá no capítulo 14, primeiro versículo, ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então Jesus, ele entendia a tristeza que aqueles homens sentiam e ele chama a atenção para que eles tivessem fé nele, que eles não ficassem entristecidos, que eles não ficassem preocupados, mas que eles crescem em Deus e crescem também nele. E ele faz ali, ele estabelece uma promessa, ele demonstra que era necessário que ele fosse, e ele tem uma razão clara para isso, porque se ele não fosse, a sua hora não estaria consumada. Se Jesus não fosse crucificado, se ele não pagasse o preço, nós não teríamos o direito da salvação. E Jesus, consciente de sua missão, no versículo 2 ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E no versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus, ele quebra aquele clima de tristeza que por hora circundou ali o coração dos seus discípulos, e ele faz uma promessa. Ele estabelece uma promessa fiel e verdadeira. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar, e se eu for preparar um lugar, eu volto, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. E no versículo 4 ele diz, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E no versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aqueles homens, por muitos dias, ao longo ali do ministério de Jesus, caminhou com Jesus. Eles viram os prodígios que Jesus fazia, eles testemunharam muitos milagres, muitos ensinamentos de Jesus. Muitas vezes, quando Jesus ele é tentado pelos fariseus em apanhar Jesus em alguma expressão, em alguma fala de Jesus para comprometer o ministério de Jesus, mas Jesus, com toda a sabedoria, ele se livra daquelas armadilhas, daquelas emboscadas que tramavam contra ele. E tudo isso, aos seus discípulos, eles testemunharam, eles viram, eles participaram. E ali eles estão agora diante de um momento de despedida, de um momento em que Jesus seria consumado a sua missão. E ele deixa a promessa de que era necessário que ele fosse, e onde ele ia para um lugar que eles não poderiam ir agora,
mas que Ele ia preparar um lugar para voltar outra vez e buscar esse povo. E aqui onde eu concentro o tema dessa mensagem, ele diz, no versículo 6, eu sou o caminho. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos inseridos em um contexto na história de que é necessário fazer escolha. Toda a vida do ser humano é necessário fazer uma escolha. Desde o momento em que nós tomamos a consciência de cidadãos, de pessoas, nos é proposto escolhas a serem feitas. Todos os dias nós nos deparamos com decisões a serem tomadas. E nós estamos falando do homem que veio estabelecer uma estrada, de um homem que veio construir um caminho. Nós estamos falando do homem que veio fazer um pavimento que ligaria o homem para Deus. Nós sabemos, à luz da Bíblia, que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. O homem nasce já separado de Deus. O homem nasce condenado à ira de Deus. Mas este homem, Jesus, o Filho de Deus, ele é enviado para construir uma ponte de ligação do homem com Deus. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele verdadeiramente é um local, ele passa a ser algo concreto, algo material, algo que nós podemos passar, caminhar, andar em Jesus. Porque Jesus ele deixa um legado, uma história de vida, ensinamentos, decisões sérias que nós devemos fazer para permanecermos no caminho. No livro do profeta Isaías, capítulo 35, vem dizer que o caminho do que leva o homem para Deus é um caminho santo. É um caminho santo. E nós vamos ver também no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 22, se eu não me engano, ou é 13, vem dizer que existem dois caminhos. Existem duas portas, a porta larga e a porta estreita. E todos nós já podemos dizer, até com a licença da palavra, que já estamos até exaustos de tanto ouvir essa expressão, mas ela é profunda e ela é urgente. Existe uma porta larga, a porta dos prazeres, a porta da satisfação dos nossos próprios desejos, a porta que conduz à condenação, que distancia cada vez mais o homem de Deus, que distancia a criatura do Criador. Esta é a porta larga. É a porta larga que os homens carregam consigo os seus tesouros. É na porta larga que os homens carregam as suas riquezas. E ela tem espaço, dá para eles carregarem todos os seus sonhos, todos os seus projetos na porta larga. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus em suas vidas, eles carregam pela porta larga. E a expressão vem dizer que existe também a porta estreita. E na porta larga, no Evangelho de Mateus, vem dizer que são muitos que entram por ela. Na porta larga, são muitos que entram por ela. Porém, na porta estreita, são poucos os que a encontram. Então, eu pondero na questão de que todos nós nos deparamos com a decisão e nenhum de nós decididamente quer andar pela porta larga. Mas, muitas vezes, involuntariamente, é a porta que nós mais escolhemos para andar. Involuntariamente, nós nos caracterizamos da porta larga para entrar, em detrimento da porta estreita. E Jesus vem dizer que é necessário renunciar a tudo quanto tem, é necessário amar somente a Ele, mais do que nosso pai, do que nossa mãe, do que nosso filho, do que nosso irmão, mais do que qualquer pessoa, é necessário amar a Jesus. Então, na porta estreita, muitas vezes, nós fazemos a escolha certa, nós escolhemos a porta estreita, porém, muitas vezes nós nos deparamos com a porta estreita, mas nós só ficamos na porta estreita. A gente chega diante da porta estreita e a gente fica parado de frente para ela e fazendo uma pergunta para nós mesmos: se nós vamos entrar por aquela porta estreita
ou se nós vamos ficar parados naquela porta. Porque o caminho da porta estreita é um caminho santo que leva o homem para Deus, que leva o homem desta terra pecaminosa para o altar de Deus. E no capítulo 35 de Isaías, depois os irmãos leiam, eu digo qual é o versículo, quais são, mas eu acho que é o versículo 8, que diz que é um caminho santo, é um caminho onde nós temos que andar totalmente despidos de tudo aquilo que nós almejamos nesta terra. Não é um caminho que tem espaço para bagagens. Nós precisamos nos desprender verdadeiramente para poder trafegar pelo caminho estreito. Nós precisamos nos desprender de tudo aquilo que tira o lugar de Deus na nossa vida para andarmos pelo caminho estreito, para andarmos pelo caminho chamado Jesus. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de renúncia. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. Jesus é o nosso maior exemplo de amor. Então, todos estes elementos precisam estar enraigados em nós, de tal forma que nós não vamos ponderar diante da porta estreita. Nós a encontramos, o Evangelho já nos mostrou este caminho. Este caminho está construído, não está em licitação, não está em um processo de análise de projeto. Este caminho, ele fora construído, está pronto. E é um caminho onde não há exclusividade. Todos aqueles que se dispuserem, eles podem andar por esse caminho. Porém, uma escolha precisa ser feita. Nós encontramos o caminho, a palavra. Todos aqueles que ouvem este evangelho genuíno, verdadeiro, eles são apresentados a uma porta estreita. Todas aquelas pessoas que ouvem a ministração do evangelho verdadeiro de Cristo, eles são deparados com uma porta estreita. E eles passam a ter a compreensão do que é a porta larga e de qual é o seu efeito, de qual é a sua consequência, o que é que deriva da porta larga. E é o caminho onde eles andavam, é o caminho onde nós andamos por muito tempo. Todos nós, antes de sermos conquistados por este evangelho, andamos pelo caminho largo, pelo caminho da satisfação dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios interesses e vivendo em rebelião contra Deus. Mas quando nós ouvimos este evangelho, quando nós damos o crédito para este evangelho, nós nos deparamos com uma porta. E a concentração desta mensagem que eu pretendo trazer aqui é exatamente isso. Muitas vezes nós estamos com a mão na maçaneta da porta, muitas vezes nós já abrimos a porta, mas muitas vezes nós pensamos em dar o primeiro passo, porque olhamos à nossa volta e refletimos. É um preço muito caro para ser pago, é um preço muito alto para entrar por esse caminho. O maior preço o Senhor Jesus já pagou. O construtor deste caminho, o idealizador deste caminho, pagou o maior preço. E hoje nós temos, não há nenhum pedágio, não é necessário pagar, fazer nenhum pagamento, não é necessário falar com ninguém para ter acesso a esse caminho. Este caminho é facultado a todos nós, porém a porta está diante dos nossos olhos. Nós já abrimos a porta, mas nós precisamos andar por este caminho. E andar por este caminho é ser tomado, é assumir a forma de acordo com aquele caminho. No caminho largo existe uma maneira de andar, um jeito de andar, um estilo de andar, um estilo de ser, um estilo de viver no caminho largo. Mas no caminho estreito é tudo novo, é algo inédito na nossa vida e é tudo para a glória de Deus. É um caminho em que no nosso horizonte quem está é o Deus Todo-Poderoso nos esperando, com os braços abertos para nos receber. Mas é um caminho estreito, é um caminho onde é necessário fazer muitas escolhas, é um caminho onde é necessário medir todas as consequências, mas é um caminho que nos leva para o Senhor, é um caminho que nos dará de encontro com Ele na eternidade. Então é o melhor caminho para andarmos. E quando nós encontramos esta porta, abrimos esta porta, vemos o Senhor como o nosso auxiliador, nos ensinando a andar por este caminho,
porque Ele é o construtor do caminho, Ele conhece todos os detalhes deste caminho. Então Ele é quem nos orienta, é Ele quem nos ensina a andar por este caminho. Ele nos dá um mapa para nós nos localizarmos, Ele é uma bússola para nós sabermos a direção correta. E muitas vezes neste caminho, por ser estreito, nós tendemos muitas vezes a desviar um pouquinho. Imagine que você está dirigindo um carro ali por uma estrada e de repente você dá um cochilo. Naturalmente você vai sair da pista, ou você se distrai com alguma coisa ali, com algum objeto dentro do carro, e você perde a atenção da estrada. Naturalmente você nem percebe, mas você foi saindo da estrada. Mas ainda dá tempo de corrigir antes que o pior aconteça. Então a palavra de Deus é essa a conselheira, que na hora em que no momento em que nós estamos trilhando este caminho, nós abrimos a porta, decidimos, queremos, amamos estar neste caminho, amamos aquele que é o caminho, e estamos neste caminho, mas muitas vezes pela nossa natureza humana, nós somos tendenciosos a nos distrairmos, desviar um pouco do caminho. Mas com o auxílio do Espírito Santo, Ele nos corrige a rota, Ele restabelece a direção para que nós permaneçamos no caminho. É necessário nós não estarmos distraídos com nada neste caminho. É urgente que muitas coisas, muitas placas, muitos outdoors serão colocados para tirar a nossa atenção deste caminho, desta estrada, mas o nosso foco tem que estar no centro da nossa salvação. O nosso foco não pode estar nas distrações, não está nas coisas que são alheias a esse caminho. O nosso foco tem que ser verdadeiramente Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas eu quero ler mais alguns versículos com a igreja. Abra comigo, eu acho que é em Efésios capítulo 2, mas deixa eu ver aqui rapidamente. Antes de ler Efésios, eu queria compartilhar com a igreja um texto que encontrei, que é uma oração a respeito desse versículo que nós lemos aqui. Eu não sei o nome do autor, mas esse texto não é meu. Diz assim: sem o caminho não há como ir, sem a verdade não há o que saber, sem a vida não há o que viver. Eu sou o caminho que deveis seguir, a verdade que deveis crer, a vida pela qual deveis ter esperança. Eu sou o caminho inviolável, a verdade infalível, a vida sem fim. Eu sou o caminho que é o mais reto, a verdade que é a mais elevada, a vida que é verdadeira, a vida abençoada, a vida não criada. Se permaneceres no meu caminho, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e tomareis posse da vida eterna. Texto muito bonito. Na verdade não é Efésios ainda, é a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Texto muito conhecido, apenas para corroborar isso que estamos meditando aqui. Romanos 12, 2 diz assim: e não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Neste caminho em que nós estamos trilhando, nós devemos assumir a forma daquele que nos chamou, assumir a forma daquele que estabeleceu o caminho e daquele que é o caminho. E naturalmente nós temos a compreensão de que estamos no caminho estreito, entramos pelo caminho estreito, que exige de nós uma postura, uma maneira de ser, que nada tem a ver com a nossa antiga natureza. Nós, quando nascemos de novo, nós quando fomos regenerados em Cristo, nós temos uma nova personalidade em Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, diz Paulo, se eu não me engano, aos Colossenses. Então, nós não podemos ser conformados com este mundo. Nós estamos em um tempo, Igreja do Senhor,
em que há uma tentativa violenta de moldar a igreja, moldar a palavra de Deus às vontades do homem. Nós estamos em dias tão difíceis que os homens estão querendo moldar a palavra à sua própria vida. E isso é terrível, porque isto é uma tentativa de sufocar o Evangelho de Cristo. É uma tentativa de matar o Evangelho de Cristo. Mas nós sabemos que não é possível, porque esta palavra ela é fiel e verdadeira. O homem tenta de todas as maneiras, o homem ele escandaliza a palavra de Deus, mas esta palavra ela é fiel e verdadeira, ela é infalível, inerrante. E o Espírito Santo, o nosso Consolador, nós somos testemunha do seu agir em nosso meio, para nós nos mantermos fiéis a esta palavra, para que nós venhamos a guardar um bom testemunho da palavra de Deus, esta palavra que nos promoveu uma vida nova, que nos apresentou um caminho que está nos conduzindo direto para o coração de Deus. É esta palavra que nós não podemos abandonar jamais, muito menos os seus ensinamentos, muito menos o legado de Cristo. Este legado jamais deverá e poderá ser apagado. Nunca, jamais este evangelho será manchado ou apagado. E por que eu digo isso? Porque o próprio Jesus, lá no capítulo 7 de Mateus, ele diz, capítulo 7, verso 13 e 21. Eu quero ler com a igreja todo o versículo, do 13 ao 21, Mateus 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Nós estamos vivendo o cumprimento de tudo isso que Jesus falou. Nós estamos sendo testemunha. E louvamos a Deus porque Jesus ele dizia isso. Eu vos digo antes, para que quando aconteça, vocês já estão cientes de que eu já vos alertei. Nós estamos vivendo o dia dos falsos profetas. Nunca houve tantos falsos profetas. Nunca houve tantos falsos mestres. Nunca houve tantos homens e mulheres se levantando para manchar este evangelho, para escandar esse evangelho. Eu já ouvi relato de pessoas dizendo que não tem nem coragem de dizer que são evangélicos, por tão manchado que tem sido o nome de Jesus, o evangelho de Cristo, em razão destes homens, destes lobos devoradores, destes falsos profetas. Então, o papel da igreja que está no caminho, que é Cristo, é não ser conformado com este mundo. Jamais deveremos assumir a forma deste mundo. Este mundo é inimigo de Deus. Este mundo é hostil a Deus. Este mundo não ama a Deus. Este mundo não tem o temor de Deus. E nós estamos em um caminho que é Cristo. E este caminho que nos foi preparado, este caminho em que nós estamos andando por ele, neste exato momento nós estamos andando por este caminho que é Jesus. Então a nossa maneira de viver, de nos comportarmos neste mundo, é de acordo com este caminho que nós estamos andando. Nós não podemos estar em um caminho olhando para o outro ou pensando no outro. Nós temos que nos firmar neste caminho. É o caminho certo. Por mais que este mundo queira dizer que nós estamos ficando loucos, por mais que este mundo queira banalizar este evangelho, queira tirar todo o seu mérito, mas nós temos uma convicção. Nós temos uma fé naquele que nos comprou com o seu sangue. Nós não estamos aqui movidos pelas nossas emoções ou pelas nossas razões, mas movidos pelo Espírito Santo de Deus, crendo verdadeiramente no poder desta palavra. E é este o propósito de Satanás, querer escandalizar esta palavra para que ela não seja pregada, para que ela seja cada vez mais descredibilizada, a fim de que as pessoas não deem o crédito para esta palavra. Mas louvamos a Deus que o Senhor tem levantado homens e mulheres dispostos a permanecer neste caminho, a renunciar a tudo quanto tem, a viver para o Senhor.
Irmãos, quando nós escolhemos aceitar, nos render a andar neste caminho, nós não temos outras razões para nos prender mais aqui. O nosso maior objetivo é permanecer neste caminho, fazendo a vontade do Senhor, agradando ao Senhor, fazendo jus ao chamado que recebemos. O mundo está deformado, o mundo está mergulhado em uma depravação da mais violenta possível. Eu imagino que nunca na história da humanidade o homem estivesse mergulhado em uma depravação tão grande. A cada dia mais o homem quer se distanciar de Deus. A cada dia mais o homem tem dado ouvido ao diabo em detrimento de Deus. E o diabo tem conseguido entrar no meio do povo de Deus, ou daqueles que se dizem povo de Deus, e no nome de Jesus tem levantado heresias, falsos ensinos, tem manchado este evangelho. E aí aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, aumenta ainda mais, amplifica a responsabilidade da igreja, no sentido de que não podemos ser conformados com este mundo. Nós temos que ser renovados a cada dia do Senhor. Mas acompanhe comigo no livro de Atos, capítulo 14, verso 22. Atos 14, 22, que diz assim: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então aqui uma chamada a permanecer na fé. Nós não podemos abrir mão de ter um relacionamento com Deus. Nós não podemos abrir mão, negligenciar intimidade com Deus. Se nós nos afastarmos de Deus, o elo que nos une pode ser quebrado. E o elo que une o homem, criatura, com o Criador, por meio de Cristo, é pela fé. Então nós temos que permanecer firme nesta fé. Nós temos que permanecer firme nos ensinamentos de Cristo. Do contrário, nós corremos o risco de sair deste caminho que é Jesus. Corremos um risco muito grande de sair deste caminho. Mas nós temos que permanecer firme na fé. Devemos permanecer firme na fé porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É o caminho estreito, é o caminho de que não é fácil andar por ele. Não é fácil viver neste mundo, mas andando no caminho que é Cristo. Não é fácil. Muitas tribulações passaremos. Já estamos passando. A igreja do Senhor, ela já tem sido provada em distorcer esta palavra, ou muitas vezes até silenciar este evangelho. Nós já estamos vendo um levante ao nosso redor, à nossa volta, de cerceamento desta palavra. Muitas vezes nós somos impedidos de falar certas coisas e vem o receio das consequências daquele posicionamento. Mas nós não estamos falando de nós mesmos, estamos falando o que a Bíblia nos ordena a falar. Nós estamos falando aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou a falar. É necessário se arrepender, é necessário se render ao Senhor para andar por este caminho. De outra forma não é possível. E temos que ser fiéis a esta palavra para que ela nos molde, não nós moldarmos esta palavra. Não é desta forma, não se cabe esta inversão. Nós não temos que inverter a palavra para que a palavra se adapte a nós, mas nós é que temos que ser moldados por ela. Esta palavra, ela tem o propósito e o poder de confrontar os nossos pecados. Ela tem a autoridade e o poder de colocar o dedo sobre a nossa face e nos dizer aquilo que não está adequado, aquilo que não está correto, aquilo que está desagradando o coração de Deus. Então, esta palavra jamais ela deverá ser distorcida, porque ela é que nos molda, ela é que nos prepara para andarmos pelo caminho que é Cristo. Um caminho é santo, irmãos. É um caminho santo. Nós não podemos andar por este caminho com uma vida de toda maneira, com uma vida, eu diria, aprisionada ainda a este mundo.
Nós estamos em uma rota, em um caminho, como diz o apóstolo Pedro, que somos peregrinos nesta terra. Se nós compreendemos que somos peregrinos nessa terra, então o que é que nos prende aqui? Fora pregado um evangelho por Jesus, pelo testemunho dos seus discípulos, de tantos irmãos, nós conhecemos este evangelho e somos testemunha de que Jesus ressuscitou e que vive e que reina para todos sempre. Ele nos construiu uma ponte de ligação do homem com Deus. Nós estamos neste caminho e é necessário lutar com fé para permanecer neste caminho. Mas leia comigo ainda lá em Efésios, sim, agora, Efésios 2, capítulo 2 de Efésios, versículo 2 e 3, que diz: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqui o apóstolo Paulo ele faz um retrato de quem nós éramos e por quem nós éramos governados e o que nós éramos. Nós éramos desobedientes, nós seguíamos vivíamos segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aqui é um retrato de quem nós éramos e hoje do que nós não somos como igreja, e uma verdade que precisa ser dita para aqueles ouvintes da palavra de Deus. Aquelas pessoas que ouvem esta mensagem, que ouvem esta palavra, a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 2 e 3 diz: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então está aqui uma verdade que nos constrange. Nós olhamos para esta verdade e enxergamos o nosso passado, e que seja sempre o nosso passado, que seja definitivamente somente o nosso passado, porque os nossos pecados foram apagados naquela cruz, foram cravados naquela cruz, foram perdoados, mas esta história de vida, tal qual o apóstolo Paulo, nunca ela foi omitida. Nunca a verdade do passado de Paulo foi omitido, porque era a glória de Deus quem resplandece. Nós olhamos para o nosso passado e olhamos para o nosso presente, para o caminho que estamos trafegando, e o nome de Cristo nisto é glorificado. E aqui o nome de Satanás é envergonhado, porque muitas vezes por uma vida de pessoas que vivem em rebelião contra Deus, o diabo ele acusa e diz que para aquela pessoa não há salvação, para aquela pessoa ela está definitivamente condenada. Mas o Evangelho de Cristo, o amor de Deus, a graça de Deus, ela aplaca a todos quantos se propuserem a se render ao Senhor, a escolher o caminho estreito e abrir esta porta e andar por este caminho que é Jesus. Ele é o caminho. Jamais chegaremos ao Senhor, ao Deus, à vida eterna, se não for por este caminho. Jamais. E o inimigo das nossas almas, o diabo, coloca o engano na mente das pessoas, cega o entendimento das pessoas para que elas não vejam esta possibilidade. E aqui nós vemos uma cadeia espiritual de vidas escravizadas por Satanás, onde elas são ensinadas a se manter como estão. Não é necessário fazer escolha, é uma vida de piedade e a pessoa vai morar no céu. Mas não existe outro caminho que leva ao Senhor. Não existe, somente por meio de Jesus, é o que está na palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas querem chegar a Deus pelos seus próprios caminhos, construindo as suas pontes, os seus caminhos, os seus atalhos, os seus desvios, querendo chegar em Deus,
mas não vão conseguir. E eu não falo isso com alegria no coração, eu falo isso com temor diante de Deus, porque o caminho é Jesus. Não existe outro caminho, outro trajeto. O construtor deste caminho se chama Jesus, o Filho de Deus, sem o qual jamais veremos a Deus. Se não estivermos neste caminho, jamais veremos a Deus. Mas o inimigo das nossas almas, o diabo, ele tem cegado a muitos. Ele tem ocultado esta verdade, tem tapado os ouvidos daquelas pessoas para que não ouçam e com seu coração creiam neste Evangelho. Mas o Senhor levantou um povo na terra para anunciar estas verdades, restabelecer a verdade, proclamar esta verdade. Não existe nada que o homem venha fazer ou deixar de fazer para chegar a Deus, para chegar direto ao coração de Deus, somente por Jesus. E o caminho que Jesus é um caminho estreito, é um caminho de uma escolha, e é a escolha mais importante da vida de um ser humano. É um caminho onde ele está escolhendo onde vai passar a eternidade. É um caminho onde está colocado o que está reservado no final desse caminho. Está estabelecido como uma verdade suprema e inquestionável. Chegaremos a Ele. E Jesus fez essa promessa. O nosso Senhor Jesus, para que onde eu estiver, estejais vós também. Credes em Deus, credes também em mim. Não creiam em mais ninguém. Não creiam em mais ninguém. Não creio naqueles que querem perverter a palavra, não creio naqueles que não dão um bom testemunho, não creio naqueles que distorcem a palavra de Deus, não creio naqueles que não dão um bom exemplo de que estão no caminho. Creiam em Jesus, creiam em Deus, creiam que Ele é o caminho. Somente por Ele e por intermédio dEle e com o auxílio dEle chegaremos à salvação. A salvação, ela está pronta, ela está consumada. O perdão dos nossos pecados, ele existe, ele já está ofertado para todos aqueles que creem, mas é necessário estar neste caminho. Se não estivermos neste caminho no dia do retorno do Senhor, nós não seremos salvos. Se nós não estivermos neste caminho no dia do retorno do Senhor, que para nós não sabemos como será e nem quando será, mas uma coisa a igreja e todos precisam saber: para estarmos com o Senhor na eternidade, quando Ele voltar para cada um de nós, nós precisamos estar neste caminho. Se não estivermos neste caminho, perderemos a nossa salvação. Se não estivermos firmados neste caminho, perderemos a nossa salvação. E o que seria esse caminho em termos de ilustração? Ame mais. O Senhor Jesus deixou um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. O fundamento, a essência de Deus é o seu amor. O apóstolo Paulo escreveu isso com muita propriedade na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 13. Sobre o amor, é a essência, é algo que não existe palavras para descrever, mas que pode ser vivido. É possível viver, é possível olhar para o nosso próximo e sentir amor por ele, transbordar o amor de Cristo em nós, de forma a isso ser refletido à nossa volta. E se nós não tivermos este amor, nós não estaremos motivados para anunciar este Evangelho. Este Evangelho do preço que precisa ser pago, ele está pautado no amor a Deus, no amor, em gratidão a tudo que Ele nos ofertou e no amor que nós recebemos dEle para darmos um bom testemunho e para perseverarmos neste caminho. Nós não tivermos este amor, nós fracassaremos ou estaremos falando de algo que nós não temos propriedade para falar, muito menos para viver. Este caminho é um caminho de vida, é um caminho de verdade. O próprio Jesus disse isso aqui: eu sou o caminho e a verdade e a vida. A verdade é das nossas emoções, dos nossos sentimentos, com fidelidade ao Senhor, com temor diante do Senhor, fazendo aquilo que agrada ao Senhor com verdade na nossa consciência, não com barganha, não querendo fazer algo diante de Deus, querendo algo em troca diante do Senhor.
mas com sinceridade, com quebrantamento, com temor, com amor verdadeiro. O Senhor sonda os nossos corações. Se nós estivermos fazendo algo para o Senhor, querendo barganhar alguma coisa em troca, estaremos perdendo o nosso tempo, lamentavelmente. Mas se nós fazemos com amor, com verdade, com sinceridade, o Senhor recebe, por mínimo que seja. Por mínimo que seja. Talvez nós olhamos e dizemos, mas Senhor, eu não fiz nada, e realmente não fez. Mas o Senhor recebeu aquela atitude. E muitas vezes nós fazemos algo grandioso, achando que vai agradar ao Senhor, e o Senhor recusa, Ele não aceita. É só lembrar dos nossos irmãos lá, os nossos irmãos que saíram do Egito. O Senhor diz, em vão me adoram. Eu não aceito, eu não recebo a adoração de vocês. Esse sacrifício de vocês, tanto incenso, eu não aceito, porque vocês me adoram com os lábios, mas no coração de vocês eu não habito. Então nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo de Deus, com verdade, com fidelidade e com vida. Nós não fomos chamados para falar do Jesus que morreu e está morto, mas do Jesus que morreu e ressuscitou. E daquele que nos deu a sua própria vida, para vivermos esta vida. E esta vida precisa frutificar. Esta vida precisa dar frutos. Não é uma vida estéril, não é uma vida morta. Não é uma vida morta, mas é uma vida que provém do Senhor. Nós estamos aqui porque Ele nos deu a sua própria vida. E a nossa vida, esta vida que nós temos, ela precisa frutificar. E é algo que é natural. Se nós estamos no caminho que é Jesus, se nós andamos pautados pela verdade, naturalmente nós temos vida. Nós andamos com vida. E esta vida é o testemunho de Jesus. Esta vida que nós temos hoje é o testemunho de que Jesus vive verdadeiramente. É só olhar para dentro de nós hoje e olhar para o nosso passado. Nós estávamos mortos, vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Não tínhamos nada para oferecer ao Senhor. Nós não tínhamos nada para agradar o coração de Deus. Mas hoje nós temos vida. E se esta vida vive em nós, este é um testemunho verdadeiro de que Jesus está vivo. E eu desafio a qualquer um a dizer que esse Jesus não está vivo. Eu desafio a qualquer um a dizer que este Jesus não deu a sua vida por mim e de que Ele não está vivo dentro de mim. Eu desafio a qualquer um. A igreja do Senhor está viva porque Jesus está vivo. A igreja não é um fim em si mesma. A igreja não é algo inventado pela cabeça do homem, mas é algo idealizado no coração de Deus, que Ele deu a sua vida, o seu Espírito Santo promove vida dentro de nós, e para nós caminharmos no caminho que é Jesus, nós temos que estar vivos. Este caminho que é Jesus, não anda quem está morto. Um caminho santo, não anda nele quem está morto. Não chega de frente para a porta, mas não entra. Não é possível entrar pelo caminho e andar pelo caminho que é Jesus, aquele que está morto. Só anda pelo caminho que é Jesus, aquele que está vivo. E aí, quais são as consequências de quem está vivo e andando pelo caminho do Senhor? É um testemunho fiel e verdadeiro de que esta palavra tem dado vida aos nossos corações e que esta vida que nós vivemos hoje, parafraseando o apóstolo Paulo, não é mais a nossa vida. Não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E eu concluo aqui, irmãos, essa mensagem, deixando um convite para que a igreja continue meditando nesta mensagem. Falou muito forte ao meu coração, falou muito profundamente ao meu coração. É uma reflexão que nós temos que fazer todos os dias. Se nós estamos vivos diante do Senhor, e se Ele é o caminho, nós temos que andar por este caminho. E andar tal qual o Senhor Jesus andou nesta terra, sofrendo, pagando o preço, sendo obediente, dando um bom testemunho de obediência, fluindo o amor de dentro de si e vivendo com um único objetivo, fazer a vontade do Pai. Eu convido a igreja de pé para nós orarmos.